Olá pessoal do Me Salva, continuando então a nossa série de aulas sobre hidrostática. Nessa aula a gente vai falar sobre a experiência de Torricelli. É importante que antes de ver essa aula vocês assistam a aula de pressão atmosférica, justamente porque a experiência de Torricelli é uma pressão que é uma experiência que serve para medir o valor da pressão atmosférica. Olha só, o que o Torricelli fez basicamente? Ele pegou uma bacia aqui e nessa bacia ele largou mercúrio. O motivo dele ter usado mercúrio eu comento daqui a pouco. Daí ele pegou um tubo de vidro, enfim, um tubinho. Desse tubo ele tirou todo o ar que tinha ali dentro. Então, basicamente, no tubo eu tenho vácuo, ou seja, nada. Ele tirou o ar que existe dentro do tubo. Daí o que ele fez foi pegar esse tubo e colocar ele aqui, virado para baixo, e destampar. O que está acontecendo aqui é o seguinte: por causa da pressão atmosférica, a gente sabe que existem quilômetros e quilômetros de ar em cima dessa superfície, as moléculas de ar estão se batendo contra essa superfície, provocando uma certa pressão e também fazendo uma força, empurrando essa superfície para baixo. Então, a pressão atmosférica, na verdade, basicamente significa que existem moléculas de ar se batendo contra essa superfície, empurrando ela para baixo. Nessa região aqui que está pegando ar, a superfície está sendo empurrada, a superfície do mercúrio, enfim, está sendo empurrado para baixo. Nessa região aqui, como existe vácuo no tubo, ou seja, como não tem nada em cima, essa parte da superfície não está sendo empurrada. Então, o que vai acontecer? Aqui o mercúrio está sendo empurrado para baixo. E essa parte está livre, não tem nada segurando. O que acontece é que o mercúrio começa a descer aqui em volta e subir pelo tubo. O líquido está sendo empurrado mais ou menos por esse caminho aqui. Uma coisa mais ou menos assim. Só que o mercúrio não vai subir para sempre. Um jeito de pensar nisso, tá, é que o ar não consegue, enfim, o ar não consegue empurrar qualquer massa de mercúrio. Ele tem um limite de mercúrio que ele consegue empurrar para cima. O que está acontecendo basicamente é o seguinte: esse mercúrio que está subindo, esse mercúrio que já subiu, também está empurrando essa superfície aqui para baixo. Quando subir mercúrio demais, esse empurrão para baixo aqui compensa o empurrão que existe por fora do ar e o ar não consegue mais empurrar o mercúrio para cima. Então, basicamente, o jeito de pensar nisso é o seguinte: a pressão atmosférica está empurrando o mercúrio para baixo, daí ele consegue subir pelo tubo, só que esse empurrão só consegue erguer o mercúrio até uma certa altura. Chegou uma hora que o peso dessa coluna compensa o empurrão feito pelo ar. Quando o mercúrio parou de subir, o Torricelli veio aqui e mediu a altura que esse mercúrio tinha subido. Ele observou que o mercúrio subiu 76 centímetros. Então, o que o Torricelli disse é o seguinte: a pressão atmosférica, então, é equivalente a erguer uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. É a pressão produzida por uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Basicamente, o que está acontecendo é que no momento em que o mercúrio parou de subir, é porque a pressão que essa coluna produz aqui no fundo está compensando a pressão atmosférica que tenta empurrar o mercúrio para cima. Então, a pressão produzida por essa coluna de 76 centímetros de mercúrio equivale à pressão atmosférica. Então, um jeito de medir a pressão atmosférica é dizer que ela vale 76 centímetros de mercúrio. Um detalhe interessante é que se tu fizer essa experiência com água, tu vai descobrir que a pressão, como a água é menos densa, então, digamos assim, ela é mais leve, entre aspas, a pressão atmosférica daí consegue empurrar a água, mais longe. É por isso, basicamente, que o Torricelli usou mercúrio. Como ele é muito denso, a pressão atmosférica não consegue empurrar ele tão longe, digamos assim. Essa altura aqui não ficou tão grande. No caso da água, por ela ser menos densa que o mercúrio, mais leve, entre aspas, a pressão atmosférica consegue empurrar ela mais longe. Vocês vão ver que no caso da água, a água iria subir até 10 metros de altura. Então a gente também pode dizer que a pressão atmosférica, ao invés de dizer que ela vale 76 centímetros de mercúrio, a gente poderia dizer que a pressão atmosférica vale 10 metros de coluna de água. Uma coluna de água de 10 metros produz uma pressão equivalente à pressão atmosférica. É basicamente o fato do ar conseguir empurrar um líquido tubo acima
que faz com que a gente consiga beber alguma coisa, né? Como a gente viu na aula de pressão atmosférica, conforme a gente está tomando, o que a gente está fazendo? De certa forma, vocês podem pensar que a gente está tentando criar um vácuo na nossa boca, como é o caso aqui do tubo, e daí a pressão atmosférica consegue empurrar o líquido que está no copo canudo acima. Do mesmo jeito que ela empurrou o mercúrio ou a água para cima, é assim que a gente consegue tomar alguma coisa. Mas reparem que a pressão atmosférica não consegue empurrar a água, enfim, um líquido a qualquer altura. Se tu estiver tomando água, por exemplo, a pressão atmosférica só consegue empurrar esse líquido 10 metros acima. Então, se tu estiver tentando tomar uma bebida com um canudo e tu estiver a mais de 10 metros para cima da superfície do líquido, tu vai ver que essa água não vai subir todo o canudo. Tu pode fazer toda a força que tu quiser, tu não vai conseguir tomar essa água. Tá? O máximo que a pressão atmosférica empurrar a água seria 10 metros. Se tu tentar tomar mercúrio, não façam isso, mercúrio é tóxico, pelo amor de Deus. Tu vai ver que se tu tentar usar um canudo com mais de 76 centímetros também não vai funcionar, porque isso é o máximo que o mercúrio sobe. Então tá, gente. Por essa aula era isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.